Estamos de volta aqui com Sempre Melhor nessa segundona. Segundona boa, gostosa, né, gente? Mais uma pauta muito interessante aqui hoje, né, Babi? Você tem seguro de vida? Eu tenho. Eu também tenho, sabia? Não é? Engraçado que eu acho que é uma coisa... Você acha que é uma coisa que as pessoas se preocupam hoje? Não é muito comum. O pessoal acha que é alguma coisa ali que eles pagam que não é muito útil, mas aí quando precisa é que vai pensar, né? Verdade. Então vamos trazer essa pauta para vocês aqui agora. Estamos recebendo a Fernanda Fonseca. Seja muito bem-vinda. A Fernanda, que é especialista em gestão de riscos, da questão financeira também, toda aí. Isso aí. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Boa gente. tarde, obrigada Fê. pelo convite, inclusive. Fê, seja muito bem-vinda, viu? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você logo de cara, porque eu também tenho curiosidade de saber, né? Igual eu e a Babi estávamos falando aqui agora, não é comum as pessoas conversarem sobre seguro de vida, né? Não é comum as pessoas terem seguro de vida. Por que esse assunto ainda é tão difícil de ser desenrolado, né? Na população? Sim, isso tem aumentado muito, viu? Após a pandemia, graças a Deus, eu acho que você vai ter um reflexo um pouco positivo no nosso país aí, vai ser as pessoas abrirem um pouco a cabeça em relação a ter um seguro de vida. Mas eu acho que o principal hoje, o fator que ocasiona mais o fato das pessoas não se preocuparem com isso, vem das pessoas não terem educação financeira nas escolas. Acho que é o principal, né? Se todas as escolas tivessem educação financeira, seria totalmente diferente. Então, quando a gente fala dos países mais desenvolvidos do mundo, as pessoas já nascem pensando em uma apólice de seguro de vida, já pensam nisso desde criança mesmo. Então, culturalmente falando, a gente não tem, né? A gente tem cultura de fazer seguro de carro, de celular, de casa, e não tem cultura de fazer um seguro nosso, né? Então, eu gosto muito de brincar em relação a isso, porque você bate um carro, você tem o carro está assegurado, mas quem está dirigindo ele não tem nenhum tipo de proteção. Então, acho que o primeiro fator é realmente cultural, por a gente não ter mesmo educação financeira nas escolas, e acho que a gente tem um preconceito muito grande em relação ao seguro de vida, por conhecer, às vezes, e ter acesso a produtos que deixam a desejar um pouco. E aí, por pessoas passarem por algumas situações complicadas na hora de realmente receber o seguro, né, porque pagar e estar protegido existe uma diferença aqui, infelizmente. Então, cria-se também um preconceito em relação ao seguro de vida pelo acesso, às vezes, a um produto que deixou a desejar. Sim, né? É bem complicado, né? Bem complicado mesmo. E eu acho que é muito disso também, né? Da questão das pessoas não saberem... não saberem mais sobre, né? Não quererem nem saber. O que você falou, um bem material está assegurado e a sua vida não, né? Como assim? A vida da sua família? É o mais importante, né? Eu acho que é isso, né, Kelly? Você está assegurado. Nós brincamos aqui, falamos que nós temos seguro, né? Que bom, eu pensei nisso no momento que eu fiquei grávida. No momento que eu fiquei grávida, eu e meu marido decidimos fazer um seguro de vida. Que momento que as pessoas geralmente procuram fazer um seguro de vida? Que momento será que acontece isso, Fernanda? Então, eu acho que não tem momento, não tem idade, tá? Essa pergunta, isso acontece demais, as pessoas falarem pra mim assim, uma apólice de seguro de vida só pra quem já tem filho. Não, não é, gente. Por quê? Um seguro de vida, ele não é só um seguro de morte. A gente tem uma visão que seguro é só morrer e deixar dinheiro para alguém. Mas existem várias coberturas que te protegem em vida. Então, quando a gente pega uma pessoa iniciando uma vida financeira, né, acabou de formar, começando a construir a vida financeira dela, então quando a gente fala, vamos dar um exemplo de um jovem de 30 anos que não tem filho. Ele está começando a construir a vida dele agora, e a gente está falando de pelo menos mais 35 anos para ele chegar até os 65, vamos considerar a fase que começa ali a terceira idade, a aposentadoria. Né? Então existe um caminho muito longo nesses 35 anos que ele vai construir a vida financeira dele. Né? E o tempo é o melhor aliado para tudo, né? Para a construção financeira. Mas nesse caminho de 35 anos existem riscos. E se a gente não coloca os riscos no nosso planejamento financeiro, às vezes você demora 5, 10, 15, 20 anos para construir uma empresa, para comprar um patrimônio, para, né, guardar dinheiro. E dependendo do problema que te impeça de trabalhar, às vezes o que você construiu em anos vai embora em meses. É verdade. Então, quando a gente fala de uma boa proteção de risco, ela entra tanto para a ausência, que é você proteger as pessoas que você ama, né, deixar quem você ama numa tranquilidade financeira, que aí é o seguro de morte, mas as proteções em vida. Então, a partir de 18 anos, se a pessoa já começa a ter receita, já tem uma renda, ela já tem que criar esse planejamento. Né?
É um hábito, né? verdade. Tipo um hábito de começar a criar coisas, né? Ali pro seu futuro. verdade. E entender que para chegar lá na frente a gente tem que colocar os riscos no meio do caminho. E falando um pouquinho, né, nessa questão de não sabermos, porque é muito isso. A gente acha que o seguro realmente é só para quem Se desmonta. Só pra parece, você. né? A gente acha que é só para... Isso acontece muito também em financiamento imobiliário. Parece que o banco já coloca ali com medo de acontecer alguma coisa com quem vai pagar e não ter a pessoa para pagar. Então, assim, quais são as coberturas que existem que as pessoas de casa, por exemplo, não conhecem sobre o seguro de vida? Sim. É um trabalho, inclusive, que é muito direcionado, muito personalizado, porque realmente cada pessoa, cada família, cada empresa vai precisar de algo diferente, né? Não é igual para todo mundo. Então, quando a gente fala das coberturas, por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo, gente, que é a cobertura de doenças graves. Por quê? Hoje está cada vez mais comum, né, a gente ter algum tipo de doença, isso não está no nosso controle, não tem mais hereditariedade, eu tenho alguém na família que tem um câncer ou não tem, não existe isso. Eu sempre falo muito dessa doença porque eu tenho casos na família e acho que é difícil a gente conversar com alguém hoje que não tem, que não conhece alguém que não tem, né, que não passou por uma situação dessa. Então são tipos de doenças, que são doenças graves, que são várias, que são cobertas, por exemplo, que no diagnóstico dessa doença você vai receber um capital segurado, que ele foi calculado de acordo com a sua necessidade, para que em um tempo de um tratamento que você não vai trabalhar, ou seja, a sua receita ela pode zerar ou reduzir, você ainda vai virar um gerador de despesa, você tem um dinheiro ali para segurar esse problema, você não tem que reduzir um padrão de vida, né, deixar, desfazer de algo que você guardou, no caso de um acidente, caso de uma invalidez, que aí já é um capital segurado que a gente tem que pensar maior, que segure a pessoa pelo tempo, né, até ela se restabelecer ali. Se você ficar hospitalizado, existe uma cobertura. Então, se você está dentro do hospital, você não está produzindo, não está trabalhando. Então, não é para pagar uma conta de hospital uma cobertura dessa. Conta de hospital, gente, que paga é plano de saúde. Uma cobertura dessa é para pagar as nossas contas. Porque se você é um profissional autônomo, um empresário e está fora do seu negócio, vai impactar na receita. Então, ele entra para suprir isso aí. Então, existem essas coberturas em vida que as pessoas não entendem e têm essa visão que é só ausência. É porque também tem muita gente, Fernanda, que eu acho que vincula, que nem no meu caso. Falei, fui procurar um seguro a partir do momento que eu fui mãe. Tem muita gente que fala, não tenho ninguém que é dependente financeiro meu, então eu não vou fazer o seguro porque morri já era. Mas é aquilo que a gente vem falando. Na época da pandemia, do Covid, eu tenho um seguro. E aí eu descobri que esse seguro, durante 6 dias que eu fiquei internada, ele me fornecia um valor. Então, olha como é importante. Então, se a pessoa não tiver um dependente financeiro, qual é a importância para se ter esse seguro? Exatamente, ela ter as proteções em vida. Para que, se algo acontecer com ela, que eu falo que hoje não tem nada, gente, a não ser um problema de saúde, né, que seja uma doença, um acidente ou uma internação hospitalar, que vai nos tirar da nossa força de trabalho. O resto a gente dá um jeito, né? A gente se reinventa, a gente muda de profissão, fala que a gente troca até de país se for necessário. Né? É verdade. Mas quando a gente fala de algo de saúde, não existe jeito para isso. Então, quando a gente pega alguém que não tem um dependente financeiro, mas você tem a sua vida financeira. Eu, por exemplo, hoje eu estou à frente dos meus negócios. Se eu, Fernanda, fico 10 dias no hospital, se eu, Fernanda, descubro uma doença que me deixa aí 1 ano em tratamento, porque a gente não tem ideia do tempo que a gente vai precisar. O impacto financeiro é muito grande, porque eu vou deixar de gerar receita e vou gerar despesa. Então, vira uma bola de neve. Então, quem não tem dependente financeiro, é isso, é proteção para riscos em vida. Entendi. Você falou que tem uma empresa, né? Como é que você trabalha, como é que você realiza os seus atendimentos nessa questão da tua gestão financeira, de riscos, enfim? Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, o meu trabalho hoje ele é bem personalizado, muito direcionado, porque realmente não existe um produto pronto para isso, né? Que eu falo que, assim, eu tenho clientes de todas as classes sociais, porque cada um tem uma necessidade financeira diferente. Então, encaixa na vida de todo mundo. E é um trabalho personalizado. Então, eu marco uma reunião, eu converso com o cliente, eu entendo a vida financeira daquela pessoa, as necessidades dela, da família, sucessão, inclusive, patrimonial, que também faço um trabalho bem legal em relação a isso. Com a necessidade da empresa, despesas com o filho. Então, a gente tem que... É realmente uma conversa onde eu entendo a necessidade dele para aí sim eu montar uma proteção financeira que faça sentido naquele momento. Por que naquele momento? Porque eu acompanho a vida dos meus clientes. Que a nossa vida hoje, ela não vai ser a mesma daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos. Então, quando a gente fala de uma boa proteção financeira,
para ser uma ferramenta financeira que vai fazer sentido, ela também tem que acompanhar a vida financeira. Então, os meus clientes hoje, eu mantenho esse contato, né? Eu acho isso muito legal, porque a cliente minha, ela fica grávida, ela já me liga. Nanda, tô grávida, eu tenho mais um filho, a gente tem que sentar para conversar de novo. Então, eu acho que a diferença hoje, inclusive, da minha empresa, graças a Deus, está, né, muito bem com performance aqui no Brasil, é isso. É essa conexão com os clientes, essa proximidade, que eu acho que é o que faz diferença hoje, né? De estar próximo mesmo do meu cliente o tempo todo. A gente comentou sobre a questão, né, de se acontece um acidente, você fica, né, precisando ficar hospitalizado, aí você disse que o seguro, ele é para você pagar as suas contas, não para pagar as despesas do hospital, porque quem paga as despesas do hospital, né, se você tem um plano de saúde, vai ser o plano de saúde. Então, o que eu quero frisar aqui junto com a Fernanda? Uma coisa não substitui a outra, então. Não substitui a outra, de jeito nenhum. Não adianta nenhum. você fazer um seguro de vida achando que está fazendo um plano de saúde, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Até porque, é o que eu falei, plano de saúde, gente, ele paga as nossas contas, né? Tem uma doença, entrei pro hospital, vai cobrir as minhas despesas hospitalares. Hoje, além de plano de saúde fazendo coparticipação, isso tem derrubado as pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, a pessoa trabalha, ela tem ali uma renda de, sei lá, vamos dar um exemplo, né? 10 mil por mês, vamos colocar uma situação hipotética. De repente, ela se vê numa situação com uma doença, entra para o hospital, faz um tratamento, ali as despesas vão ser cobertas, mas as despesas da casa, as despesas fixas, a despesa familiar, vai continuar do mesmo jeito, ela, dependendo de onde ela esteja. Então, o seguro, ele entra para cobrir as nossas despesas. No momento que você deixa de produzir, de ter força de trabalho, de gerar receita e se torna um gerador de despesa. Então, o seguro, ele é calculado de acordo com as necessidades da pessoa, pelo período ali que, se ela se ausentar, ela esteja totalmente protegida financeiramente, blindando. Eu gosto de usar a palavra blindar mesmo. Sim. Uma apólice de seguro, ela blinda a nossa fase produtiva e blinda tudo que a gente vai construir pensando no nosso futuro. Porque acaba, gente. Isso é real, acaba. Muita gente acaba com tudo que construiu em anos, muito rápido, quando a gente fala de um problema de saúde. E a gente vê também hoje, até você comentou um pouquinho anteriormente, sobre a questão dos golpes, né? Que hoje, gente, que tem de gente vendendo coisa, depois não entrega, é aquela questão bem complicada. Como a pessoa procurar uma seguradora? Qual que seria aí a dica para achar uma seguradora, um caminho que ela não vai ter prejuízo depois? Eu acho que é sempre bom a gente conhecer a empresa que está por trás, né? Tem muitas empresas, claro que existem produtos. Por que hoje o meu trabalho, por exemplo, é muito direcionado? Porque eu sei que não é um produto para todo mundo, né? Quando a gente fala aqui Brasil, por isso que aqui no Brasil o trabalho é um pouco direcionado. Então existem produtos, claro que não é todo mundo que vai conseguir ter acesso, como qualquer outro produto, né? Mas a gente tem que saber um pouco, traz realmente o tamanho da empresa, a solidez da empresa, se ela já pagou benefícios. E existe também um ponto que é muito importante, é que tem alguns seguros que eles são renovados a cada 12 meses, e a maioria deles. Então, quando a gente fala de uma renovação a cada 12 meses, não te garante seguro pelo tempo que você quer ter. Certo. Ele te garante por 12 meses. Por quê? Depois desses 12 meses, ele vai enquadrar a sua idade e a sua saúde ali. Então, se a pessoa tiver algum problema de saúde, pode ser que essa seguradora ela não renove mais com você. Então, esse tipo de contrato, ele é bilateral. Tanto você, cliente, como a seguradora, pode cancelar a sua apólice. Então, não te dá uma segurança real. Quando a gente fala, por exemplo, do trabalho que eu faço hoje, a gente faz uma análise prévia para aprovar um cliente, onde a gente avalia a frente de pagamento histórico de saúde desse cliente. Então, pode ser que solicite exame, pode ser que precise de algum questionário médico, dependendo do que o cliente tiver. Por que a gente faz uma análise antes? Porque após a aprovação, aí pronto, o contrato se torna unilateral. O que é isso? Só o cliente cancela. Entendi. Então, a gente analisa antes. Mas se a gente cobrir, aí a gente cobre o risco de verdade a partir dali. Então, te dá uma segurança. Sim. Se você vai querer ter seu seguro até seu filho formar na faculdade, você vai ter. Importante. Porque deixou seu momento congelado de vida ali quando ela te aceitou como cliente. É verdade. Agora, eu queria saber, assim, quantos seguros de vida a pessoa precisa? Uma pessoa, porque o que aconteceu já, que eu já vi acontecer? Bancos. Acontece muito do banco, muitas vezes, colocar ali um seguro de vida que você colocou, né? Às vezes troca de produtos e serviços. Mais uma vez, eu vi uma pessoa que estava com 3 seguros de vida na conta. Eram 3 seguros de vida sendo debitados. Fez a pólice. E aí, nesse caso,
O que acontece? Qual que é o grande problema? Você pega uma pessoa dessa, ela tem 3 seguros de vida, ela não sabe o que ela tem. Não sabe. Se você perguntar assim, se você sair ali e não voltar mais, o que você deixa para sua família? Não sei. Por quê? Foi uma venda casada. Pode ter sido uma venda casada, que é uma venda feita ali no momento de... se você faz algum negócio com o banco, existem esses seguros que é feito para cobrir a sua dívida. Mas o seguro não é seu, o seguro é do banco. Caso você se ausente e não tenha condição de pagar aquele valor mais, aquele dinheiro vai para quitar aquele financiamento, aquela conta ali. Agora, a pólice de seguro de vida, não tem como falar quantas uma pessoa tem que ter. Por exemplo, a minha primeira eu fiz aos meus 22 anos de idade. Tem 11 anos isso. À medida dos anos, eu fui complementando a minha pólice, porque a minha vida financeira foi evoluindo e necessitando de mais proteção. Então, essa é a importância desse acompanhamento. Então, não tem como eu falar a quantidade, porque depende da necessidade de cada cliente, ele tem que entender o que ele precisa. Eu já cheguei a complementar, como eu já cheguei a reduzir. A tirar. Porque a pessoa pode ter reduzido o padrão de vida, filho já formou, enfim, várias despesas que ele tinha, que ele precisava de uma proteção muito alta lá atrás, talvez hoje ele não tenha mais, e a gente já pode modificar isso aí. Então, por isso o trabalho personalizado é muito importante. Às vezes a pessoa tem 3 e não tem nada. Sabe? Entendi. E é complicado, ainda mais porque banco, na verdade, ele quer vender, né? Ele quer ali ter o seu dinheiro todo mês para poder usar aquele dinheiro. Então, você não tá... Tem lá, claro, a cláusula, tudo, mas tudo não tem uma garantia, né? Sim. É algo muito complicado. Hoje também tem alguns tipos de seguro de vida, que a gente até estava falando aqui, para você receber em vida, mas sem você ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, eu tenho um seguro de vida que é assim, durante, sei lá, 30 anos, eu vou contribuir, depois quero pegar o dinheiro, não quero pegar o dinheiro, tudo bem. É seguro esse tipo de... É viável? Vamos ver se eu fiz certo, pelo menos uma vez na vida. Totalmente. Inclusive, eu hoje monto isso muito para clientes meus, viu? Essa parte aí. Mas é o seguinte, como que funciona essa ferramenta financeira, tá? Essa ferramenta financeira é um seguro que a gente chama de um seguro vida toda. O que é um seguro vida toda? Ele é vitalício. Ou seja, você compra a sua pólice. Porque a única certeza que a gente tem nessa vida... que a gente vai pagar imposto para sempre e que a gente vai morrer, né? Então, um dia alguém vai receber essa pólice. Aí, você compra a sua pólice. Quando você compra a sua pólice, quando chega lá na frente, pode ser 10, 20 ou 30 anos, dependendo da pólice que foi montada para você, você para de pagar ela e a seguradora, ela te dá um poder de escolha. Ou de você usufruir tudo que você pagou em vida, com algumas correções, inclusive, bem interessantes, ou de você deixar isso como um patrimônio, como uma herança em dinheiro, que é o único dinheiro hoje que não vai para inventário. Olha, então, olha que interessante. É o único dinheiro que não vai para inventário. Então, quando a gente pega uma pólice de seguro, ela vem muito para dar liquidez imediata na sua ausência, até para que a família tenha dinheiro para pagar o inventário. Próprias despesas ali que a pessoa que deixa. não são baixas. Exato. Então, eu crio muito apólices dessa maneira, que são as apólices vida toda, whole life, que a gente chama, são apólices para entrar como uma sucessão, uma facilidade de sucessão hoje, que é a maneira mais barata para a gente ajudar nisso aí. E a rentabilidade é bem boa. Isso que eu ia perguntar, se tem rendimento. Então, é um seguro de vida, mas é uma poupança... que pode ser usufruída em vida. Entendi. Fernanda, isso é uma previdência privada? Não, por quê? É diferente, né? Se você tem hoje um seguro de vida, que, por exemplo, na sua ausência, você deixe R$500 mil, você vai pagar uma pequena parcela, que desde o primeiro mês, se você pisar e não voltar mais, você deixa R$500 mil. Se a gente pegar uma previdência ou um investimento ou guardar dinheiro, gente, até você chegar nos R$500 mil, guardando aquela pequena parcela, vai demorar muito. Então, o seguro, ele não te protege lá na frente, ele te protege amanhã. Se você está assegurado hoje, amanhã você está protegido. Se você saiu, você já está deixando a sua família tranquila, mesmo tendo pago uma pequena parcela. Então, não tem nada a ver com guardar dinheiro, porque você já tem um pote de dinheiro cheio, mesmo contribuindo com aquele pouquinho. Nada aconteceu lá na frente, você ainda tem esse poder de escolha. Ou você comprou um patrimônio vitalício, ou você pega aquele dinheiro e usufrui em vida. Aí vira um complemento para a aposentadoria. É por isso até que tem que tomar muito cuidado, porque se você investe o seguro numa empresa que não é confiável, não é idônea, de repente você está numa pirâmide e você nem sabe. Né? Você está investindo numa coisa e na hora que você precisa, a empresa vai falar, desculpa, não temos dinheiro para pagar, né? Sim, isso é muito sério, né, Fernanda, hoje, que vem acontecendo, né, no nosso país. Com certeza.
Isso deixa a gente muito inseguro, né? Por isso hoje eu acho que a importância do meu trabalho é muito essa conexão com o cliente, porque hoje você passar credibilidade, passar segurança para o cliente, você está ali, eu falo que eu estou na mão dos meus clientes o tempo todo por causa das redes sociais, né? Então eu brinco que ali a gente conhece muito a pessoa, né? Sim, total. O dia a dia dela. Totalmente. Então hoje eu acabo trabalhando muito isso, porque você cria essa conexão e essa confiança do cliente saber um pouco da sua vida. E isso te deixa mais tranquila quando você vê que você tem um acesso àquela pessoa que te vendeu um produto. Diferente de você achar que você vai ter que ligar em algum 0800 e ficar mais frio, mais distante. Sim, então, colocar uma barreira ali de proteção que, né, muitas será vezes que eu vou ter proteção acesso? só para quem tá Será que só na hora? recebendo, né? Meus clientes, assim, que já aconteceram algumas situações de realizar pagamento, né, de sinistro, de problemas, eles me ligam e falam, Fernanda, você é a primeira pessoa que eu estou ligando. Então é uma conexão muito legal, uma confiança muito legal, sabe? Então isso eu acho que faz toda a diferença na hora de se contratar uma apólice seguro. Porque, gente, é o que você falou no início. A gente só percebe a importância quando sofre aquele problema ou quando alguém próximo passou, né? Então, quem é novo, quem acha que seguro de vida é só para pessoa mais velha ou só para quem já tem filho e tal, gente, não é. Eu não tenho filho, mas eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão e que eu sei que se um problema acontecer com a Fernanda hoje, eu tiver que ir para dentro de um hospital para fazer um tratamento, eu vou impactar muito financeiramente todos que estão à minha volta. Porque eles não vão me deixar dentro do hospital no momento mais difícil da minha vida sozinha. Então, meu irmão, se ele tiver que fechar as pousadas que ele tem para ir atrás de mim, aonde eu estiver, Ele vai fazer. ele vai, né? Então, é prioridade preocupar com as pessoas que a gente ama, não é só filho. São as pessoas que a gente mais ama, a nossa família, porque impacta todo mundo na hora de um problema, né? E, por exemplo, né, hoje a gente sabe que a renda do brasileiro, ela diminuiu muito, tá tudo muito caro. E às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho como fazer um bom seguro. Qual que seria o valor mínimo para ele começar a ter um seguro, a conseguir investir nessa segurança para ele, nessa apólice? Sim, para criar assim, uma boa apólice, assim, bem estruturada, tá? Seriam R$280. Tá. 280, R$300, a gente consegue criar uma apólice com mais segurança, tá? Igual eu falo, esses seguros realmente que te dão uma proteção maior. Tá. Tudo é prioridade na nossa vida, Certo. né? Eu acho que a desculpa de eu não tenho dinheiro, a gente tem que entender ali qual é a prioridade, né? Exatamente. É claro que tem situações que sim, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, um salário mínimo, é difícil dela ter um valor. Então, normalmente, a gente coloca 10%. Então, uma pessoa que já está com uma renda ali de R$2.800, R$3.000, ela consegue tranquilamente priorizar isso e ter uma boa apólice. Tá, perfeito. certeza. Legal, legal. Olha, é muito interessante, né? Então você pode ver aí que você consegue começar com um pouquinho aí e conforme você for, né, alavancando a sua vida financeira, você consegue fazer também a mudança da apólice, né, Fernanda? Olha, eu quero te agradecer, acho que ficou super claro para quem está nos assistindo. Quero que você passe os seus contatos para a gente, por favor. Quem precisar de uma força, né, tiver dúvidas, como Pode te mandar, encontrar. gente. Meu Instagram, nanda.fonseca, 2 underlines no final. Contato pessoal, acho que é melhor. Não, você que sabe, mesmo. o que for mais fácil para te encontrar. É, no meu Instagram mesmo. Tá. Meu Instagram. Nanda.fonseca. Tá passando aí embaixo. Legal, pode acompanhar. Pelo que eu vejo aqui, você deve colocar bastante dica também sobre bastante. esse assunto, Falo muito né? sobre isso. Muito legal. Então Bom. tá joia, Fernanda, quero te agradecer. Vai pegando aí mais também. algumas informaçõezinhas com ela, Kelly, porque é importante.